Esse vídeo provavelmente é o vídeo mais importante de todos. Então, se você nunca viu nenhum conteúdo meu, se programa para ver esse, porque esse vídeo é o assunto que influencia todas as doenças, todas as dores, todas as crenças, todas as disfunções, todas as infelicidades. A origem é essa aqui, que é as moedas de pai e de mãe. Como eu enxergo meu pai e minha mãe é como eu vou definir o meu futuro. Dá para entender? Eu vou explicar. Imagine assim, que pai e mãe têm moedas. Moedas é tudo que tem para dar. É o tempo, é o dinheiro, é o conhecimento, é tudo. É aquelas moedas, é o que eu recebi. Digamos que a mãe, o que ela recebeu dos pais dela, dos avós, o que ela sabe, o que ela tem dentro dela, é as moedas dela que ela vai te dar. E o pai é a mesma coisa. A gente só dá o que tem. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não interessa o que você quer ou o que você acha que precisa. Você vai receber o que tem para dar. Sempre é assim. E aí, o que acontece? O pai e a mãe, eles influenciam demais, demais, demais a nossa vida. O jeito que eu enxergo meu pai e o jeito que eu enxergo minha mãe é o que define o meu futuro, é o que define as minhas doenças, é o que define meus relacionamentos, é o que define a minha maternidade. A definição do meu futuro e de uma vida boa ou não depende de como eu enxergo o que eu recebi. Dá para entender? Então, é assim, ó. Imagine que o pai, ele tem muita relação com força, proteção, segurança. Essas moedinhas de proteção, segurança, confiança, vêm de como eu enxergo o pai, não do que ele dá. É sempre de como eu enxergo, sempre assim. Porque na natureza, quem que é o mais forte? É um macho. Se você for medir a força de uma fêmea e de um macho, sempre o macho vai ser mais forte. Se você for medir a força do homem e da mulher, sempre o homem vai ser mais forte. O meu marido pode não fazer nada, não fazer exercício, não fazer musculação, não fazer nada. E eu me matar fazendo flexão de braço, fazendo muay thai, fazendo um monte de coisa. Se entrar um ladrão aqui em casa, quem que vai conseguir defender ele? Sempre o homem tem mais força. Por quê? Porque o homem tem um nível de testosterona maior. E por que ele tem um nível de testosterona maior? Porque o homem foi feito para cuidar dos filhotes, cuidar da proteção dos filhotes, cuidar da proteção da casa. E a fêmea? Por que ela tem um nível de estrogênio maior? Para poder amamentar, para poder gerar o filhote, para poder cuidar do filhote e não abandonar ele depois. Sabe por que a mulher, quando ela engravida ou depois que nasce o bebê, ela fica muito sensível, bagunça hormonal, chorando? Por quê? Se o estrogênio não sobe, a gente abandona o filhote e vai para a luta, vai para o trabalho, né? Claro que isso é dentro de uma visão biológica, deixando claro. Porque daí já entra coisas que a gente aceita ou que a gente entende, né? Mas então, dentro de uma questão biológica, é isso. Então, se eu aceito o meu pai do jeito que ele é, as moedas que ele me deu, a proteção que ele pode me dar, provavelmente eu vou ter autoconfiança, vou conseguir falar em público, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o pai, o masculino, ele é a energia do trabalho. Porque é o macho, teoricamente, que deveria trazer a comida para casa. Lá na natureza, é o macho que geralmente caça. Alguns animais invertem, mas o normal seria esse. E a fêmea ficar em casa cuidando dos filhotes. Esse seria o biológico. Então, quando eu tenho dificuldade de trabalhar, de essa energia masculina que é do trabalho, de ir para ação, de ir para a vida, isso vem da maneira que eu enxergo o que eu recebi do meu pai. Para a menina, o pai também influencia nos relacionamentos. Porque o primeiro amor da vida de uma menina é a forma que ela enxerga o pai. Então, se eu enxergo meu pai como protetor, cuidadoso, forte, é assim que eu vou atrair o meu marido, né? Da forma que eu enxergo meu pai. Quando eu não consigo aceitar as moedas que meu pai tem para dar, meu pai é alcoólatra, meu pai é agressivo, meu pai tá preso, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai traiu a minha mãe.
Quando eu não aceito as moedas, não aceito ele do jeito que ele é, não aceito o que ele deu, vai dar problema. Sempre dá. Por quê? Porque a forma que eu enxergo é a forma que a minha vida vai. Então, o que acontece? Às vezes, tem pai, por exemplo, que ele tem uma moeda, só uma moeda. Não importa o que tu acha que tu precisa, é aquilo que ele tem para dar. E a gente dá o que tem. É igual, imagina assim, ó. Teu filho precisa de 1 milhão. 1 milhão de reais. E você não tem. Você não pode pedir emprestado. E você tem 100 mil. Você vai dar os 100 mil? Eu sempre que eu faço essa pergunta no consultório, todo mundo diz, sim, eu vou dar. Tá, mas 100 mil não é suficiente. Ele vai morrer, porque precisa de mais 900. E daí? Daí nada, daí vai morrer. Por quê? Porque você vai dar o que você tem para dar, né? O que você puder fazer. E é isso que a gente não enxerga. Os filhos, as pessoas, elas não enxergam isso. Elas querem sempre mais do que receber. E se eu recebi aquilo, pessoal, é porque não tem mais nada para dar. Não tem. Aí os nossos olhos de julgamento. Ah, mas eu recebi raiva e eu sou assim. Que ótimo, porque a tua moeda talvez seja um pouquinho maior. Acabou. Não julgue. Quando a gente julga nosso pai, quando a gente não aceita as moedas dele, a gente não olha para ele do jeito que ele é e no coração tem que ficar tudo bem, vai gerar inseguranças, conflitos, de medo, de ansiedade, ou o trabalho não vai bem, ou eu não sei para que rumo que eu vou, eu não sei que trabalho que eu devo fazer, eu não sei que curso eu devo fazer. Vida profissional ou trabalho depende da forma que eu enxergo meu pai. Sempre assim. E às vezes os pais, eles não são como a gente imagina, né? Às vezes tem pai que só tem a moeda do espermatozoide, que é só isso que tem. Tem pais que nem conhecem os seus filhos, tem pais que abandonam os seus filhos. E daí, como é que eu vou ter força e proteção entendendo que a moedinha que ele podia dar, ele te deu, que é a vida? Se não fosse exatamente o pai com exatamente a mãe, você ia estar aqui hoje? Qualquer um cria, me escuta o que eu tô falando, qualquer um cria. Agora, minha mãe poderia ter te criado, eu poderia criar uma criança. Agora, a característica dos olhos, a herança familiar, né, genética, os ancestrais, o sobrenome, o sangue, isso vem de pai e de mãe. Se não for exatamente com esse pai, com exatamente essa mãe, é você. A tua vida depende de pai e de mãe. Então, se eu não honro, se eu não aceito com empatia as moedinhas que meu pai tem para me dar, as moedinhas que minha mãe tem para me dar, eu tô desonrando a minha vida. E aí, com desonra, o que acontece? Depressão, ansiedade, um monte de coisa. Porque eu tô desonrando de onde eu vim, tô desonrando o que eu recebi, que foi a minha vida. Não existe coisa maior do que a nossa vida. E aí, não é o pai e a mãe que deveriam. Às vezes eu escuto muito no consultório, eu sou assim porque eu recebi isso, isso e isso dos meus pais. Não, você é assim porque você enxerga teus pais assim, assim, assim. Dá pra entender? Eu atendo bastante as crianças da Casa Lar. E aí lá tem muitas histórias, né, difíceis de abuso, de abandono, de um monte de coisa. E daí? E é o que eu sempre falo. Infelizmente ou felizmente, quem vai decidir, o passado não dá pra mudar. Se você tá nessa família, você veio daquele pai, você veio daquela mãe, isso não é possível ser mudado. Você vai ter que honrar a vida que aquele pai deu, honrar a vida que aquela mãe deu. E como que eu honro? Sendo feliz, indo pra frente, evoluindo, crescendo, trabalhando, sendo o melhor que eu posso. Isso é honrar. Não significa que eu tenho que ir lá amar meus pais, se você não conhece teu pai, tua mãe, não significa nada disso, significa honrar no coração. Honrar, às vezes, é difícil amar meus pais, eles têm uma atitude completamente diferente da minha, eu não consigo conviver com eles. Não conviva, tenha o distanciamento. Se precisa de distanciamento, se distancie, mas tu tem que entender que a tua vida, a forma que a tua vida vai pra frente é a forma que você enxerga eles, com honra e gratidão.
Então não interessa se ele é um assassino, não interessa se o pai é o pior pai do mundo, ele deu o que ele pôde dar. E o mais importante, se tu tá aí falando, se comunicando, andando, pensando, tem uma vida, significa que tu já recebeu o suficiente. E é isso. A mãe já influencia de outras formas. A mãe, ela é amor. A mãe, a mulher, a energia do feminino é o que nutre uma casa. É o que pensa nos detalhes, é o que pensa na sobrevivência, é o que pensa na escola, é a que pensa no todo, é a nutrição, é o cuidado, é o carinho. Então, se eu não aceito minha mãe do jeito que ela é, se eu não honro a minha mãe, pensa como que vai ser o teu amor com você mesma. Ou o teu amor com o outro. Ou o teu amor com os teus filhos. Porque o amor que eu tenho dentro de mim, o amor que eu acho que eu recebi, que aí lembra sempre que é a forma que eu enxergo. Então, minha mãe, ela deu o amor pra mim que ela tinha pra dar. A forma que eu a enxergo é o que vai fazer a diferença. Então, se minha mãe deu uma moedinha de amor, eu tenho que aceitar esse amor que ela me deu com toda a honra e gratidão. E aí vejo se eu posso dar mais, se eu posso dar menos. O que não dá é ter essas desonras, essa falta de gratidão, essas cobranças que são impossíveis. É como se fosse um cabo de guerra. É eu aqui dizendo, ai, minha mãe não me deu amor, não me deu amor, não me deu amor, não me deu amor. E a minha mãe dizendo, eu dei tudo que eu tinha, eu dei tudo que eu tinha. E aí, vai fazer o quê? Quem que tem que mudar, será? É quem não tem a moeda ou quem recebeu e tem que aceitar as que recebeu? E com gratidão no coração, as que eu não tenho, as que eu não recebi, eu tento buscar, mas sem desonra. Senão vai dar problema. Inclusive na maternidade. Mulheres que não honram a sua mãe, mulheres que não conseguem aceitar a mãe do jeito que ela é, mulheres vai dar problema na prosperidade, porque a mãe, ela é fertilidade, é do útero dela que gera as crianças, os frutos. Mãe, o pai é o trabalho, você se encontrar na vida profissional é você ter um trabalho e tudo mais. Agora aquele dinheiro e abundância, a prosperidade, isso é mãe, isso é o materno. Mãe é nutrição, mãe é amor, o amor que eu tenho por mim mesmo, o amor que eu tenho pelas outras pessoas, isso vem da forma que eu enxergo minha mãe. Esse é o amor. E aí, se eu desonro a minha mãe, problema. Então, isso, pessoal, é a base de todos os problemas da nossa vida. A falta de honra, a falta de não aceitar as moedinhas, não entender que o pai e a mãe dão o que tem para dar. E é ponto final. Vou contar duas histórias aqui. Uma de uma paciente eu já sabia mais ou menos o que era o caso, né? A mãe é uma mulher nova, assim, e a filha umas 15, 16 anos. E o tema da micro, enfim, que elas vieram me procurar, era porque a filha dizia que a mãe não a amava. Aí veio a mãe primeiro no meu consultório e a filha ficou esperando. Aí a mãe começou a me falar que ela apanhava quase todos os dias, que isso, que aquilo, dos abusos que ela passou. E ela falou assim, ó, eu não amo essa menina, eu não amo ninguém. Ela falou, eu não tenho amor pra dar, eu não consigo ser carinhosa, eu não consigo abraçar, eu não consigo. Tudo que eu posso, eu tô fazendo. E aí essa mãe falou assim, que as filhas não sabiam que ela apanhava. E aí, se você, por acaso, tá olhando com olhos de julgamento, pensando, ai, por que não sai desse relacionamento? Ai, por que fica apanhando? Já pode parar. Se você, graças a Deus, conseguiu ter um bom relacionamento, você conseguiu, ou se um dia você passou por uma situação dessas e conseguiu sair, glória a Deus, que bom. Mas tem muitas pessoas que não conseguem por N motivos. Então, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. E aí, essa mãe falando, e enquanto ela falava, eu sentia que, na verdade, tinha muito amor ali. Muito amor. Só que o amor dela era de acordo com as moedas dela. Agora, assim, ó. Daí essa mãe falando que as filhas não sabiam que ela apanhava. Isso é o quê? Ato de amor. Preservar as filhas. Aí essa menina, ela foi embora, fugiu de menor. Aí essa mãe juntou dinheiro emprestado que podia, foi de ônibus mega longe atrás da menina. Se ela realmente não tivesse nenhum amor, ela não tinha ido buscar.
Então ela ter ido buscar, ela ter até a forma dela brigar com a menina, até a forma dela querer que a menina seja incrível, a aspereza, o grito, isso é a forma de amor que ela pode dar. E aí o que tem que mudar? A forma que a filha enxerga a mãe. Porque a mãe tá dando o que pode. Aí tive um outro paciente de uns 50 e poucos anos. Ele indigna e ele cheio de problema, cheio de dor desde a adolescência, um monte de coisa, um monte de conflito, depressão, um monte de coisa. E aí esse paciente me falando assim, ó, que ele estava indignado porque o pai dele de 80 anos tinha dito que o pai de 80, ele era um ótimo pai. E ele mega indignado, porque não, que o de 80 era horrível, que ele nunca foi um bom pai, que isso, que aquilo, que não sei o quê. E aí esse de 50 e poucos falando assim, ó, que ele sim era um bom pai, que ele foi totalmente diferente, que ele isso, que ele aquilo, lá, lá, lá. É lógico que o de 80 acha que foi um bom pai e não é só que ele acha, ele foi, porque tudo que ele podia dar, todas as possibilidades que ele tinha, ele deu, de acordo com o que ele acreditava e de acordo com o que ele tinha dentro dele. O de 55 nunca honrou isso, não via, não enxergava isso, né? E aí depressão, ansiedade, porque eu não aceitei a proteção que meu pai me deu, eu não aceitei as moedas do meu pai, eu não honrei o meu pai. E aí a filha do de 55 veio no meu consultório falando, cheia de conflito com relacionamento, um pior que o outro, nananã, que o pai dela era horrível, nananã, nananã, que ele nunca tinha sido um bom pai. E aí? Daí como é que fica? Ó, o cabo de guerra de novo. O de 55 foi o melhor pai que pôde, então ele foi um bom pai. O de 80 foi o melhor pai que pôde, então foi um bom pai. A de 30 e poucos, quando for mãe, vai ser a melhor mãe que vai poder. E pronto. E aí que a gente precisa entender que o que eu não recebi, eu preciso com muita honra pensar assim, ó, pai, mãe, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata por tudo que eu tenho. E aí eu peço permissão lá no meu inconsciente, eu peço permissão para fazer diferente, sem desonra. Se eu não quero conviver, se meus pais, o jeito deles olhar para a vida é muito diferente do meu, enfim, nananã, beleza, tá tudo certo. Você aceita as moedas que você recebeu. Esse tempo eu atendi uma paciente e ela, uns 40 e poucos anos, muito medo de dirigir, medo, que ela nunca conseguiu dirigir. E ela achava que ela tinha um bom relacionamento com o pai dela. Quando eu falei que os medos vêm da forma que a gente enxerga o pai e tudo mais, a gente mexeu na micro, dei um exercício para ela de trazer para o coração pai e mãe, a força do pai, a força da mãe, aceitar de verdade lá no fundo do coração as moedinhas que o pai deu, as moedinhas que a mãe deu, mas nesse caso principalmente do pai, porque era medo. Agora ela dirige na BR, dirige em vários lugares. A micro ajudou? Ajudou bastante. Mas o que mais ajudou, o que mais mudou foi aceitar as moedas do pai e de mãe. Meninas, principalmente, a gente tem uma mania, homens também, mas menina muito mais, de julgar o casamento dos pais. O casamento, ele é uma entidade sagrada. O casamento, ele é do pai e da mãe, de dois adultos. Você como filho, você não tem nada que ver. Você não tem que enxergar o casamento dos teus pais. Você não tem que ver o teu pai como um marido, como um homem. E você não tem que ver a tua mãe como uma mulher, uma esposa. Você vê a tua mãe como mãe, teu pai como pai. E ponto final. Então, se o pai traiu a mãe, se a mãe fez não sei o que com o pai, se a mãe briga com o pai, se o pai briga com a mãe, isso não é problema seu. Você que é casada e tem filhos, quem escolheu o teu marido? Você, não foi? Então, se você tiver conflitos e brigas do teu relacionamento, qualquer coisa, o porquê que você tem aquele marido, porquê que você fez aquelas escolhas, isso é o teu destino, é as tuas ações. E as meninas, eu vou falar por mim, milhares de vezes, milhares, eu defendi a minha mãe. Eu comprei essa briga, eu desonrei meu pai no coração, eu vi ele como homem, como marido da minha mãe. E na verdade ele era só meu pai. E aí por ver ele como marido, eu achava que ele era um marido ruim, que ele a desrespeitava, que ele isso, que ele aquilo, né?
E aí comprei as dor da minha mãe, me metia no meio das brigas, comprava as dor. Às vezes eles já estavam tudo bem e eu tinha aquela mágoa dele. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar meu pai e minha mãe, né? Se eles estão casados, é porque alguma coisa eles têm para trabalhar um com o outro. E eu vou falar uma coisa que eu vou me arrepender, inclusive. Para existir uma pessoa que briga, ou uma pessoa que bate, precisa de uma que queira ou precise apanhar. Então, o casamento, as traições, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido no casamento dos seus pais não é problema seu. Você não tem nada que ver. Se você olha para isso, adivinha quem vai ter um relacionamento ruim? Você. Enquanto eu julgava meu pai, e o meu pai já tinha falecido nessa época. Enquanto eu não pensava que ele tinha sido um marido horrível, porque eu sempre comprei as dores da minha mãe, eu sempre escutei tudo que ela tinha pra falar, que não sei o que. Outra coisa, filhos não são amigos dos pais. Pais não podem falar seus problemas para os filhos. Não pode, filho é menor que pai e mãe. Filho não resolve o problema do pai e da mãe. Nunca. Se o filho tentar fizer isso, vai dar problema. Então não tente resolver os problemas dos seus pais. Se a sua mãe e seu pai querem falar coisas para você de um do outro, entrou por aqui, saiu por aqui. Se você conseguir, você fala: mãe, com todo respeito, mas isso eu não quero saber. E pronto. Ou se você não tem coragem de falar, você escuta, mas você nem presta atenção. Nem se conecta, que isso não é problema seu. Porque toda vez que você se colocar maior, né, como amiga da tua mãe, vai dar problema. Na época que eu me colocava como amiga da minha mãe, como defensora dela, o que acontecia comigo? As minhas moedas da proteção, que aí eu não via meu pai como protetor, eu via ele como agressor, não via o meu pai como cuidadoso, que trazia comida pro lar, eu via ele como um elemento ruim. Aí o que acontecia com as minhas moedas, do jeito que eu enxergava ele? Eu enxergava ele de forma ruim. Aí o que acontecia? Ansiedade. No meu TCC eu quase morri de crise de pânico, de medo. Entrei numa crise de choro sem parar. Não conseguia apresentar, não conseguia falar em público, tinha vergonha de tudo, não conseguia ir pra frente, tinha medo de trabalhar, de tudo. Tive um relacionamento péssimo. E aí aquele relacionamento ele era igualzinho ao meu pai. Por quê? Porque eu não aceitava as moedinhas do meu pai. Eu não aceitava que o meu pai, ele me deu 5 moedas, mas ele recebeu muito menos, né? Meu pai nunca pegou uma arma e tentou me matar. Meu pai nunca pegou e me jogou uma faca. Ele nunca pegou várias coisas que ele recebeu, ele não me deu. Ele me dava agressividade, palavras rudes e coisas aradas. E aí eu não entendia, eu achava que ele não me amava, mas o amor que ele tinha para dar, ele me deu. Só que quem que não enxergava? Eu. Então, nós precisamos enxergar os nossos pais do jeito certo, aceitar a vida que eles nos deram. Se eles não conseguiram te criar, se eles te abandonaram, não importa quem eles são. Você tá vivo, não tá? Então, aceita essa moeda. Às vezes, tem mãe que só consegue dar uma moeda, que é o útero, né? E ela fez muito já. Ela gerou 9 meses. Isso já é o suficiente. Tem pai que só consegue dar o espermatozoide. Isso já é o suficiente. Aceita essas moedas. Aceito no meu coração que o meu pai, ele nunca conseguiu me criar, mas ele me deu a vida. E eu honro e sou grata e o resto eu corro atrás. Mas sem desonrar, porque toda vez que você falar assim, ai, meu pai é isso, então eu nunca vou ser igual a ele, eu vou fazer tudo diferente, sabe o que vai acontecer? No final, você vai ter um destino igualzinho. Tem um constelador familiar, uma vez ele falou que o pai dele era alcoólatra, e aí a mãe e os filhos abandonaram o pai, né? Então o destino do pai foi ser abandonado. E aí o filho vendo aquilo pensou assim, eu nunca
nunca vou colocar uma gota de álcool na boca, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu vou ser completamente diferente. Realmente, ele nunca colocou uma gotinha de álcool na boca, nunca bebeu, mas aí ele ficou viciado em outra coisa, ficou viciado em trabalho, ele trabalhava 18 horas por dia. Chegou lá com uma certa idade, a mulher dele e os filhos falaram: nós vamos te abandonar, porque nós não aguentamos mais. E aí o que ia ser o destino dele, se ele não revertesse? Ser abandonado igual o pai foi. Então eu fiz completamente diferente, mas desonrando meu pai, porque eu nunca aceitei ele do jeito, porque o alcoolismo é uma doença. Aceitar que ele tem essa moeda, aceitar que ele tá dando o que pode, e acabou. Os pais dão o que tem, os filhos recebem. E aí, com todo amor, gratidão, empatia, de entender que o meu pai, ele pode me dar isso. A minha mãe me deu esse padrasto horrível que me abusou, mas é o que ela pôde. E acabou. Pronto. Dá pra entender? Enquanto a gente não sair disso, pessoal, vai continuar casamentos infelizes, porque eu vou atrair homens. Se eu não honro meu pai, eu não aceito meu pai do jeito que ele é, eu vou atrair homens pra curar isso, né? Se o meu masculino tá ferido, tá quebrado, né? O primeiro bloqueio de frustração sexual que uma menina tem é da forma que enxerga o pai. E aí, isso aí tá quebrado, eu vou me atrair com homens maus, homens ruins, homens... Eu tive uma vez uma paciente que ela tinha tido 5 casamentos. 5. Um ele abusava dela, o outro ele bateu, o outro ela saiu fugido, o outro tava preso, o outro morreu. Assim, ó, um pior que o outro. Por quê? Porque ela tinha um ódio, ela dizia que o pai dela era um demônio. O pai dela, que graças a Deus que ele tinha morrido. O ódio, porque ele batia na mãe, ele espancava ela. E aí o que ela atraiu por toda a vida? Coisas horríveis também. Então, o passado, a família que a gente veio, a gente não consegue mudar. E por algum motivo que a gente não sabe explicar, você veio nessa família, não veio? Você tem esse sangue, não tem? Você tem essa origem, não tem? Você tem essa raiz, não tem? É por algum motivo. Não é por acaso. Tá bom? Um beijo.